Olá pessoal, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você está se preparando para conquistar o seu sonho de ser aprovado em concurso público e principalmente se você sonha em ser procurador, esse é o seu canal. Aqui eu trago várias informações extremamente importantes sobre a metodologia que eu me utilizei para ser aprovada no concurso da Procuradoria da Fazenda Nacional. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva. E se você gostar do conteúdo desse vídeo, ao final, deixe o seu like. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é campeão de perguntas, que é a revisão. A gente sabe que não existe a possibilidade de se passar em qualquer concurso público e principalmente um concurso de procuradoria, que é um concurso de alto nível, sem fazer revisão. Porque a revisão é justamente aquela repetição do contato com o conteúdo para que ele seja consolidado e você consiga, então, lembrar do conteúdo no dia da sua prova. E a gente muitas vezes avança no conteúdo e deixa a desejar nesse ponto que é essencial. Porque se no dia da sua prova você não conseguir lembrar do que foi estudado, vai ser muito mais frustrante do que você se deparar com uma questão de um assunto que você não estudou. Porque não existe nada mais frustrante do que você chegar na hora da prova, olhar para a questão, saber do assunto que está sendo abordado, mas não conseguir encontrar a resposta correta simplesmente porque você não memorizou os detalhes daquele assunto. E aí você não consegue garantir aquela questão porque você pecou na sua revisão. Então, mais do que avançar no conteúdo, você precisa consolidar para que você lembre do que foi estudado no dia da sua prova. E em vídeos anteriores aqui do canal, inclusive eu indico que vocês assistam os vídeos anteriores, eu trato sobre o meu método de revisão. E lá você vai entender que eu adotei os grifos. Eu sempre fui muito fã dos grifos, funcionou muito para mim e eu consegui memorizar o conteúdo e lembrar disso na hora da minha prova, porque eu repeti várias vezes a leitura dos grifos. Eles me permitiram ter um contato mais rápido com o que já tinha sido estudado e a partir deles eu conseguia recordar o todo que tinha sido estudado. E por isso foi extremamente eficiente para que eu conseguisse, então, garantir as questões no dia da minha prova. Porque, no fim das contas, o objetivo do seu método de revisão é fazer com que você, de forma rápida, consiga ver o que já foi estudado e, mais do que isso, consiga consolidar o conteúdo para que você lembre dele no dia da sua prova. Então, você precisa sempre aliar essa celeridade, porque a gente não pode simplesmente voltar a fazer uma leitura como se fosse a primeira leitura, ou seja, de cabo a rabo. A gente precisa fazer essa otimização do material para que eu consiga revisar por meio de grifos que vão trazer as partes mais importantes, porque se for para ler o todo, isso vai fatalmente, não preencher um dos requisitos importantes para uma revisão eficiente, que é a celeridade. E também a gente precisa levar em consideração o fato de esse método estar realmente fazendo você consolidar o conteúdo. Porque se ele for celere, mas ele não faz com que você memorize os detalhes do que for estudado e não consiga lembrar no dia da sua prova, então você tem um problema aí num outro requisito do seu método de revisão. Então, ele tem que ser celere, mais celere do que você fazer uma leitura integral do conteúdo, e ele precisa, então, fazer com que você consolide esse conteúdo, ok? Falei sobre os grifos nesse vídeo anterior, em que falo sobre o método que eu utilizei, mas eu gosto de trazer
métodos que, apesar de não terem sido utilizados por mim, existe comprovação científica de que vai facilitar a sua memorização. E é esse o objetivo aqui. E antes da gente adentrar a esse método, eu quero deixar bem claro que eu sou extremamente contra métodos milagrosos, métodos mirabolantes, que não conseguem atingir o objetivo, que é encurtar o seu prazo de preparação até a sua aprovação. Porque grande parte faz com que você apenas tenha a sensação de que está encurtando o caminho até a sua aprovação, mas ele não tem a eficiência necessária para isso. Então, no fim das contas, você perde tempo demais tentando aplicar esses métodos milagrosos que na prática não vão te dar o resultado. Então, não espere de nenhum dos vídeos aqui do canal métodos milagrosos. Aqui a gente vai trabalhar sempre com aquilo que funcionou para mim, que eu sei que já dá resultado, e com demais outros métodos que têm comprovação científica de que produzem sim efeito. Então hoje eu quero falar com vocês sobre o método Active Recall. Veja, quando a gente fala em método de grifos para revisão, a repetição da leitura dos grifos, ou quando a gente fala em resumo e também a leitura repetida desses resumos, a gente olha o nosso cérebro sempre numa posição passiva. Ele está sempre numa posição passiva de receber informações a partir da leitura desses grifos, da leitura do texto dos seus resumos. Então, essa posição passiva do cérebro na revisão, ela não é a melhor. E a gente já vai entender que é justamente nesse ponto que esse método Active Recall trabalha. É uma retomada ativa, porque nesse método o seu cérebro ele fica numa posição ativa para poder recordar aquilo que já foi estudado. Veja, quando eu estou revisando por grifos, eu simplesmente estou colocando informação daqueles grifos no meu cérebro, assim como no caso da leitura dos resumos. Eu estou apenas depositando o conteúdo do texto resumido no meu cérebro. Ele está simplesmente numa posição de receber. Agora, cientificamente, a gente sabe que os melhores resultados para memorização vêm quando o seu cérebro se coloca numa posição ativa. Quando o seu cérebro ele tem que trabalhar para buscar aquela informação que já foi estudada, ele tem um esforço maior e com isso ele tende a memorizar mais aquele ponto. Então, toda vez que eu trabalho mais o meu cérebro nessa função de se esforçar para encontrar um conteúdo que já foi estudado, a gente tem uma melhor consolidação, a gente tem uma melhor memorização. E é justamente isso que esse método trabalha. Ele funciona colocando o seu cérebro numa posição ativa para que ele consiga buscar aquilo que já foi estudado e com isso consolide melhor o que já foi visto, ok? E é justamente por isso que esse método é considerado o melhor método de revisão. Isso significa que os grifos não funcionam, que os resumos não funcionam? De maneira alguma. A gente tem sim aí comprovação de que os grifos funcionam, de que os resumos funcionam. Aqui a gente está falando simplesmente em um outro método que você pode aplicar e que cientificamente ele já demonstrou que tem resultados. E é isso que eu quero que vocês entendam, que não existe uma verdade absoluta no que se refere a esses métodos de revisão, grifo, resumo e também flashcards ou aqui o Active Recall. A gente precisa testar para ver o que funciona melhor para nós, unindo aqueles dois requisitos que eu falei no início aqui da nossa aula, a celeridade
e essa eficiência de realmente consolidar o conteúdo. Então, a gente não vai abandonar os métodos que a gente já sabe que funcionam, como os grifos, os resumos, mas a gente pode testar esse novo método, porque de repente ele pode fazer com que o assunto seja melhor consolidado para você. E isso é muito importante, a gente buscar métodos que vão nos dar melhores resultados. E aí, eu devo abandonar os grifos? Os grifos, eles são feitos de forma muito rápida. Isso faz com que a gente tenha a possibilidade de repetir o conteúdo num número maior de vezes. Então, eu já vou trazer para vocês como é que esse método Active Recall vai ser aplicado na prática e como você pode, então, associar com os grifos e ter resultados absurdos, explosivos, que é isso que a gente quer aqui no que se refere à memorização. Então, eu vou trazer aqui para vocês um exemplo de como funciona esse Active Recall. E como eu falei que o seu cérebro ele está numa posição ativa e não numa posição passiva, o que eu devo fazer então para ativar o meu cérebro a se esforçar para procurar a informação que já foi estudada? Perguntas. Você mesmo vai fazer perguntas para si e vai tentar buscar as respostas no seu cérebro. E aí ele vai se esforçar para procurar a resposta daquilo que já foi estudado. E aí, quando ele faz esse esforço de procurar, você consegue ter uma melhor memorização. Então, o método basicamente é fazer a leitura do seu material e, parágrafo a parágrafo, ponto a ponto, a depender da importância daquilo que você está lendo, você vai fazer um questionamento a si mesmo sobre aquele ponto e vai anotar essa questão, seja numa folha de papel, seja no Word, você vai trazendo aqui essas questões, deixando catalogadas. Então veja, se eu pegar esse trecho, e esse trecho que eu trouxe para vocês aqui, ele é da doutrina do professor Rafael Oliveira, de Direito Administrativo. Se eu pegar esse trecho, como é que eu aplico esse método Active Recall? Vamos lá. Os órgãos públicos são as repartições internas do Estado criadas a partir da desconcentração administrativa e necessárias à sua organização. A criação dos órgãos públicos é justificada pela necessidade de especialização de funções administrativas com o intuito de tornar a atuação estatal mais eficiente. Exemplo: em âmbito federal, os ministérios ligados à Presidência da República são responsáveis por atividades específicas. O Ministério da Saúde, por exemplo, é o órgão responsável pela gestão e execução de atividades relacionadas com a saúde. Veja, esse ponto aqui me parece importante, porque ele está trazendo o conceito de órgãos públicos e está trazendo o motivo pelo qual eu tenho a criação dos órgãos públicos. Então, a partir desse trecho, eu tenho a possibilidade de criar a seguinte pergunta: o que são órgãos públicos? E qual é a justificativa para a sua criação? Veja, a partir desse primeiro parágrafo, eu trouxe um questionamento que traz aqui duas retomadas: o que são órgãos públicos e o motivo da sua criação. Então, quando eu acabo de fazer a leitura e eu retomo por meio dessas questões, eu consigo consolidar melhor o conteúdo desse parágrafo. Você pode unir com os grifos e, ao mesmo tempo que você faz essa pergunta para si mesma, você também faz o grifo, porque ele não demanda muito tempo. Em seguida,
A principal característica do órgão público é a ausência da personalidade jurídica própria. Em verdade, o órgão público é apenas um compartimento ou centro de atribuições que se encontra inserido em determinada pessoa. Os agentes públicos que compõem os órgãos públicos manifestam a vontade do próprio Estado. Veja, eu posso inserir essa seguinte questão: qual é a principal característica dos órgãos públicos em relação à personalidade jurídica? E eu posso, então, conseguir retomar tudo que foi visto nesse parágrafo, respondendo essa questão. Isso significa que eu não preciso fazer os grifos? Se sentir que simplesmente fazer as questões para si mesmo não está te deixando seguro, você também pode aliar com os grifos e ter um excelente resultado. Retornando aqui ao nosso material. Em razão da ligação necessária entre a desconcentração e a hierarquia, os órgãos públicos são ligados por uma relação de subordinação. Frise-se que a hierarquia só existe na estruturação orgânica interna de uma mesma pessoa estatal, não havendo essa subordinação entre pessoas jurídicas diferentes. Nesse caso, há uma vinculação ou controle que depende de expressa previsão normativa. Daqui eu posso vir com a seguinte questão: qual é a relação entre a desconcentração administrativa e a hierarquia dos órgãos públicos? Em seguida, é oportuno salientar que os órgãos públicos existem na administração direta e na indireta. Assim como os entes federados, as pessoas administrativas também desconcentram as suas atividades administrativas. Assim, por exemplo, uma autarquia é composta por órgãos públicos com atribuições próprias. Nesse sentido, o artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 1º da Lei 9.784, de 99, que trata do processo administrativo federal, define o órgão público como a unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta e da estrutura da administração indireta. Daqui eu posso surgir com a seguinte questão: os órgãos públicos existem apenas na administração direta e indireta? Explique. Então, a partir desse texto, eu consigo me utilizar aqui, então, dos grifos e eu consigo fazer questões para cada parágrafo. Isso significa que necessariamente eu tenho que fazer uma questão para cada parágrafo lido? Não, você vai perceber a importância daquele assunto que você acabou de ler. Pode ser também que você simplesmente queira fazer um pequeno grifo daquele ponto, você não considerou assim tão importante a ponto de fazer uma questão para si mesmo, mas você não quer deixar de grifar porque posteriormente pode acontecer de vir uma questão, né, que você resolva uma questão que já abordou aquele ponto e naquele momento você considerou que não era tão importante, mas depois demonstrou ser importante. Então você vai aliando esses dois métodos e você consegue trabalhar tanto o seu cérebro na posição passiva, que é a repetição da leitura dos grifos, quanto também nessa posição ativa de fazer as questões para si mesmo e conseguir retomar o que foi estudado. E aí você ter uma melhor memorização. E veja, um ponto extremamente importante aqui é que eu sempre digo que você deve preparar o seu material quando estiver fazendo a primeira leitura para o seu momento de revisão. Já falei dos grifos e agora eu quero acrescentar que vocês façam também essas questões. Você pode fazer mais de uma questão em um parágrafo lido, porque você considerou que ali tem muitos detalhes que precisam ser desdobrados em várias questões. Você pode fazer dessa forma que eu disse, às vezes pulando um parágrafo, apenas fazendo o grifo, porque você não considerou tão importante aquele ponto, porque de repente o parágrafo trouxe mais um exemplo e você já compreendeu aquele ponto. Então você vai sentindo, você vai dosando, mas o ponto importante é que você
Catalogue essas questões, você não vai deixar isso jogado. Você vai trazer uma folha de papel que vai catalogar as questões de direito constitucional. É claro que isso vai demandar muito mais que apenas uma folha de papel, mas você vai acrescentando conforme você vai avançando no conteúdo. E aí você vai deixando tudo isso compilado para que no momento de revisão todas as questões estão ali fáceis de você retomar para que próximo da prova isso fique extremamente fácil, seja eficiente e também além de fazer isso para cada disciplina, você vai fazer isso dividindo por tópico e subtópico. Veja, aqui eu estou tratando sobre órgãos públicos, que é um tópico dentro da disciplina de direito administrativo, tratando sobre a organização administrativa, e eu estou trazendo aqui a parte do conceito. Eu posso fazer essa subdivisão, e isso vai tornando mais fácil você ter uma visão do todo, ao invés de simplesmente ir jogando as questões sem fazer essa divisão por tópicos e subtópicos. Isso facilita demais você compreender o todo. Então veja que você já está construindo mais ligações para você conseguir consolidar melhor esse conteúdo. Portanto, é imprescindível que você catalogue essas questões, faça numa folha de papel ou faça no Word. Faça um arquivo de Word para cada disciplina e divida por tópico e por subtópico. E aí, na hora que você for iniciar a leitura do conteúdo seguinte, pare, faça as questões daquele tópico anterior para você conseguir, então, consolidar melhor aquilo que já foi estudado. E aí, em seguida, você passe para o conteúdo seguinte. Você vai perceber que você vai ter uma memorização muito mais eficiente. Faça essa retomada. Ah, professora, mas eu fiz a questão para mim mesma e não consegui lembrar ou lembrei parcialmente, não tem problema algum. Retorne ao material. O mais importante é que você ativou o seu cérebro para que ele se esforce para lembrar. E aí você já tem uma consolidação melhor do conteúdo. O outro ponto importante aqui também é o seguinte: nós temos que ter um controle da nossa revisão. E aqui eu trago para vocês uma tabela de revisão que eu indico muito que você tenha uma tabela para cada disciplina. Aqui você vai colocar o nome da disciplina e você vai trazer todos os tópicos estudados. Aqui eu trago constitucionalismo, conceito de constituição, estrutura, e você vai trazendo tópico por tópico. Em seguida, você vai colocar a data que foi feita a última revisão daquele assunto. E aí, você vai colocar nesses quadrinhos aqui, veja, o constitucionalismo foi feito a última revisão no dia 26 de setembro de 2024. Essas cores, seja amarelo, verde ou vermelho, em cada quadrinho referente a cada tópico, ela vai ser importante para sinalizar se eu fiz assim as questões, mas não fui tão bem, não fui tão mal, mas também não lembrei de tudo. Então eu vou colocar o quadrinho como amarelo. Eu vou colocar a data e eu vou colorir o quadrinho em amarelo. Eu lembrei de praticamente tudo. Foram pouquíssimos detalhes assim que eu não me recordei. No geral, eu consegui aí lembrar de 95% das questões que eu fiz para mim mesmo aplicando esse método Active Recall. Então eu vou colocar a caixinha como verde. Eu ponho a data e coloco como verde, porque aquele assunto ali, na hora que eu fiz os questionamentos rapidamente para mim, eu consegui responder quase que todas as questões de forma tranquila. Então, eu tô indo bem.
Agora, se você teve muita dificuldade de lembrar das respostas, aí você vai colocar o seu quadrinho como vermelho. Professora, por que é importante fazer essa tabela? Porque você tem que ter o controle das datas da revisão de cada ponto, da frequência com que você está tendo contato com aquele assunto. E mais do que isso, você tem que saber aquilo que precisa entrar mais vezes no seu cronograma. Por quê? Você está fraco ou porque a sua revisão anterior foi muito antiga, já passou muito tempo, então você precisa entrar em contato mais uma vez com aquele assunto. A partir dessa tabela, você vai conseguir dosar quantas vezes esse assunto precisa aparecer no seu cronograma. E mais do que isso, qual é o grau aí de concentração e de foco que você tem que ter para aquele assunto, porque se ele estiver em vermelho, tem que acender essa alerta de que, peraí, esse ponto aqui eu tive maior dificuldade. Então, eu preciso ter um esforço maior aqui para poder revisar, para poder, então, me lembrar das respostas das questões que eu fiz para mim mesma. E quando você fizer a retomada, caso você não tenha se lembrado da resposta, você não precisa ler a integralidade. Se você já fez os grifos, leia os grifos. Aí, mas mesmo assim, lendo os grifos, ainda não consegui me recordar. Aí você faz a leitura integral. Mas veja que você já conseguiu otimizar muito bem a sua revisão. Portanto, essa tabela com as datas e com as cores sinalizando se você está bem, só precisa manter, ou se você não está tão bem, precisa dar uma melhorada, ou se você está muito mal e precisa inserir mais vezes aquele assunto no seu cronograma de estudos para revisão, você vai conseguir fazer isso a partir dessa tabela, tendo esse controle, ok? Então, pessoal, em linhas gerais, era isso que eu queria falar com vocês na nossa aula de hoje. Eu acho importantíssimo que a gente consiga, pelo menos, dar uma chance para esses métodos que, na prática, já tem comprovação científica de que funciona. Eu sei que parece que dá trabalho e pode dar um trabalho maior, sim. Mas se ele vai te dar um resultado de uma consolidação melhor daquele assunto, então vale a pena. Porque eu retomo aquilo que eu disse no início da nossa aula. Nada pior do que você chegar no dia da sua prova, saber do assunto que está sendo questionado, mas você não conseguir encontrar a resposta certa porque você não lembra dos detalhes. Você estudou, mas você não consegue encontrar aquela informação que não foi consolidada. Então você precisa entender que é importantíssimo você ter um esforço maior para buscar e testar esse método que cientificamente já é comprovado de que é o melhor método para a sua memorização. Eu não utilizei, mas eu pesquisei muito sobre esse método. Não é um método milagroso, não é um método que vai fazer com que você encurte caminho deixando de lado bases importantes do seu estudo, que no final te faz apenas perder tempo. Não, é um método que tem comprovação científica e que fatalmente vai fazer com que você tenha uma melhor memorização e com isso, como consequência aí, ter um prazo menor de preparação até conseguir a sua aprovação, que é isso que a gente quer, não é mesmo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like. Se você tem dúvidas sobre esse método, deixe aqui nos comentários. Se você já usa esse método, coloque aqui nos comentários também os resultados que você tem tido. Então, um beijo e até a próxima!